Fala galera da twitch.tv/Zamora FPS, como vocês estão? Tudo bem? Estamos aqui mais uma vez com o Legends, esse podcast, digamos assim, né, para contar um pouco da história dos jogadores que fizeram parte da minha vida dentro do Counter-Strike. Não é uma história do Counter-Strike, e sim a história desse jogador que jogou na minha época quando eu estava jogando. E esse aqui, ele é especial, hein? Esse jogador aqui fez história. Não participou da minha vida propriamente, como que eu posso explicar? Dentro do jogo, mas o que eu aplaudi esse cara jogando não foi brincadeira. Bom, vamos lá. Vamos começar, como sempre, pelo nome. Rafael Camargo. Idade, 38 anos, da minha geração. Tem um pouquinho mais, né? Vou fazer 41. Cidade onde nasceu, São Paulo. E agora vem um currículo, né, de times pelo qual atuou, que não tem muito o que falar. Começou no Extreme Murders, Immortal, G3X, MIBR, MIBR São Paulo, depois voltou para o MIBR. Dentro do CSGO, separei algumas equipes, tá legal? Target, Target Down, Pen Gaming, Pengaming, né? Gaming, INTZ Esportes e como coach MIBR, o Plano, 00 Nation, e hoje ele é streamers e vai contar um pouquinho mais sobre a sua vida de ontem, de hoje e de amanhã com vocês, Kogu. Salve galera da twitch.tv/Zamora FPS. Hoje eu estou aqui com nada mais nada menos que Kogu, MIBR Kogu, G3X Kogu, enfim, dois times lendários pelo qual o Kogu passou, né? Temos aí, já apresentei para vocês os times no qual o Kogu passou. Cara, Kogu, primeiramente é um prazer, né, estar falando com você. A gente se conhece muito pouco pessoalmente, mas já trombamos várias vezes em campeonatos por aí. E obrigado mais uma vez por ter atendido aí o chamado do Legends, né? Afinal, você é uma lenda do jogo. E, cara, dá o seu alô. Mais pro final da live também a gente vai falar sobre, né? Sei que você faz live dos seus projetos, mas fica à vontade, fala aí, dá o seu recado para a gente começar. Primeiramente, boa tarde, rapaziada. É, Me sinto muito feliz de estar aqui com vocês. Amora, como você disse, a gente tá aí no cenário já faz bastante tempo. Obrigado pelo convite e espero aí que eu consiga trazer histórias boas e histórias que vão inspirar pessoas aí, se Deus quiser. Massa. Kogu, vamos lá. Já vamos para o nosso start, né? Qual foi o seu primeiro contato com o Lan House? Cara, meu primeiro contato com Lan House foi em 99. Nessa época eu jogava um jogo de StarCraft e o capitão do meu time era o Savage. Sabe quem que é o Savage? Sei, claro. Ele era o capitão do meu time de StarCraft e daí ele passou na casa de todo mundo com um golzinho quadrado. Juro, devia ter umas 8 pessoas dentro do golzinho quando eu cheguei. Graças a Deus a Lan House era perto da minha casa, né? A gente acabou indo numa Lan House que era perto. E deu tudo certo. Então, o meu primeiro contato com Lan House foi assim, né? Foi é, 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 um capitão de um outro jogo me trazendo, que está no cenário até hoje. Eu também tinha muitas Lan Houses no meu bairro, né? No meu bairro, que eu morava, na época ali de 99, 2000, tinha muito coreano, né? Eu morava na Aclimação, em São Paulo, e tinha muito coreano. E era muita febre de lan house, né? Então tinha praticamente uma lan house a cada esquina. E lá no meu bairro, todas as lan houses eram de coreanos. Os coreanos meio que dominavam essa parte ali, né?
E foi assim, então, meu primeiro contato, né? Eu também fui uma vez logo depois, eu fui com o pessoal do meu prédio. Então, o pessoal do meu prédio me chamou, vamos lá para Lan House e tal, não sei o que lá. E eu comecei a ir jogar com a rapaziada. Nessa época eu jogava futebol, se eu não me engano, eu estava no Corinthians na época. E, e foi quando logo moleque, eu operei o meu dedão, eu operei a unha do pé. Então eu cortei, eu não, né? O médico. Ele cortou metade da unha assim, e daí não dava para jogar bola, levava um tempo para me recuperar. E aí foi quando eu comecei a ter mais contato com a Lan House, comecei a ir mais, comecei a entender como que era o cenário. Era, beleza, só em Lan House, né? Não estou falando do competitivo, mas a competição que rolava dentro da Lan House, que já era muito acirrada. E isso Sim. foi uma coisa que eu sempre joguei por isso. Eu sempre joguei o CS pela competição. Eu nunca joguei por dinheiro, eu nunca joguei por nada, né? Quando eu digo por nada, o que realmente me moveu para chegar a ser quem eu sou hoje foi a competição, foi mostrar que eu era bom. Eu sempre quis mostrar que eu não era só bom, mas que eu era melhor que os outros, né? Esse era meio que meu pensamento na época. E E foi assim que eu comecei. Foi assim que eu comecei. Eu tinha. E esse negócio que eu tenho de competição, de ser um cara mega competitivo, não é só no CS. É tudo que eu faço, eu tento dar meu melhor, ser o melhor, né? Isso é importante para a vida, né? Essa é a Eu acho verdade. que é um pouco. É o que difere bastante ali. É claro que não é só isso que vai fazer você se tornar um campeão, mas se você tem o pensamento de campeão, eu acho que você já está aí bons passos à frente da grande maioria, né? Massa. Vamos lá. Agora a gente vai dar um pulinho aí na tua trajetória. Qual foi o seu primeiro contato com CS competitivo? Aquele primeiro time que você sentou para jogar um clanfronto, né? Que a gente falava assim antigamente, né? E você falou, mano, é isso que eu quero. Você lembra desse primeiro Lembro, start? lembro, lembro, lembro. Lógico, não tem como não lembrar. É, Então, eu estava na época ali de jogar nas lan houses da aclimação do meu bairro, que era só os coreanos, e eu fiquei por muito tempo jogando nessas lan houses. Por tanto tempo que teve uma vez que chegou um cara lá para jogar no servidor aberto da Lan House e tal. A gente jogou, tipo, junto com mais um monte de gente. E acabou assim a partida, acabou. O cara veio falar comigo: caramba, você joga bem e tal. O nick dele era Oxygen. Pô, você joga bem. Por que que você não joga? Você tá sabendo? Você joga a outra versão? Eu acho que estava começando a versão 1.0. Ele falou: você sabe que mudou já de versão, né? E eu não fazia ideia. Eu não fazia ideia. Eu fiquei muito tempo travado nessa versão 5.2, né? E daí quando ele falou, aí que eu comecei a procurar outros lugares, procurar entender como que é esse mundo afora do CS, não só nas lan houses ali do meu bairro. E foi aí que eu comecei a ver que era um mundo totalmente novo, né? E por sorte, um menino que morava no meu prédio, ele estudava em um colégio com um menino que era capitão de um outro time, né? E esse time que o cara era capitão era o XM, e ele fez um convite para mim para começar a treinar e jogar com eles. E a primeira vez que ele me chamou para ir para a Lan House já era para completar um campeonato, né? Já foi para completar um campeonato pro XM. E nessa época o campeonato foi lá na Monkey Vila Mariana. E eu lembro muito bem de estar chegando na Vila Mariana e a Lan House está assim lotada,
lotada, tá? Tipo, muita gente. E nessa época, o forte do CS era o pessoal lá da sua área, viu? Em Era o Brasília? pessoal lá de Brasília. Era o EMB, né? Era o pessoal do EMB. E eu lembro muito bem que eu tava jogando no segundo andar pelo XM e tava rolando lá logo no primeiro dia, logo quando eu cheguei praticamente, uma partida de G3X contra Embi. Não sei se você já fez essa com algum Legends que tava. É bacana para ver a visão de alguém que também tava nesse dia. Na época, o G3X era, se eu não me engano, VIP, Gaulês, Crash, Feijão e o outro, eu não lembro se era o Tag, se era. Eu não me recordo exatamente, mas quase certeza que esses quatro estavam. E eles foram jogar contra o Embi, que o Embi era o favorito, né? Era um time, Davi e Golias praticamente. E o G3X ganhou dos caras, né? Pô, aparecia aquela house ia cair. Zabá. Era uma gritaria, sabe, parecia que estavam pisando assim no chão para fazer barulho, mano, foi uma loucura. E eu lembro muito bem que tinha um cara do Embi jogando do meu lado, né? Ele estava jogando do meu lado, acho que eram dois do meu lado e três deles atrás aqui assim. E eu lembro que, se eu não me engano, era o Pretender, Predate. Predate. Ele deu um socão na parede, mais um socão na parede que fez um buraco. Não um buraco, mas ficou ali E a marca. a marca, mano, foi. E ali, e eu vendo aquilo do meu lado, eu falei, caralho, ou é guerra aqui na Lan House. Que isso? E aí que eu comecei a entender o competitivo, aí que eu comecei a ver de uma outra forma, caramba, realmente o cenário é grande, e eu quero ser o melhor e eu vou ser o melhor. Então, a minha carreira começou assim, né? A primeira vez que eu fui para Lan House, e nessa época eu jogava com a gente, né, pelo XM, o nossa tag era XM. Né, meu nick na época era Cogos, não era Kogu, era Kogu apóstrofe S. Era horroroso, era horroroso. E agora eu me perdi. E daí nessa época a gente tá, lembrei. Então era xm.cogos e a gente treinava na Vila Mariana. E o G3X treinava muito lá. E a gente começou a treinar bastante contra eles. Eu acho que ali eles já começaram a ver que eu era bom. E a gente fez uma guilda, né? O G3X e XM. Então era xm.cogos.g3x. E daí o Gaules era g3x.gaules.xm. E logo depois, eu não fiquei muito tempo na Immortals, devo ter ficado uns 6 meses, um ano. Logo depois já fui para o G3X, né? Fiquei também aí no G3X, fiquei um bom tempo, que daí foi ali que eu acabei fazendo meu nome de verdade, tanto em cenário brasileiro como internacional. Eu lembro muito bem minha primeira CPL, né? Minha primeira CPL, logo no comecinho do G3X também, era 2002, 2003, de ir para os Estados Unidos, de ter o Spawn, de ter Riton, de ter Element atrás de mim assistindo eu jogar, tá ligado? É, os caras Então, eram, né? eles já eram as lendas, os caras já eram Isso porque a gente o, não tinha rede social e ainda assim a gente conhecia os caras, né? é, Então eu imagino você jogando com os caras te assistindo, aquilo ali de, além de ser uma pressão, entre aspas, o que eu. eu sempre gostei dessa pressão, eu sempre Então, eu ia gostei de falar isso jogar pra agora. galera, tá Eu ia ligado? falar isso agora. Você era um jogador que não sentia pressão. Existiam alguns jogadores que sentiam, existiam outros jogadores que gostavam disso, né? Então, eu imagino que para você ter aquelas lendas, os caras que eram os deuses do Counter-Strike atrás de você, aquilo era tipo assim, irmão, assiste.
né? Então devia ser gostoso. Era isso, era isso. A sensação que eu tinha era isso. Eu quero dar show, eu quero fazer jogada da hora, eu quero matar todo mundo. Não, eu não dava chapéu para trás, eu é jogador para frente, Sim, mas sim, sim, eu sim. gostava de dar show. Sempre gostei Massa. de. Ô, Kogu, deixa eu te perguntar, aqui já é uma pergunta mais minha, do mercado que eu participei, né? Do cenário que eu participei, que foi o de Brasília e o de Minas, né? Eu queria sua opinião. Quem você considera, isso é uma coisa sua, tá? Não é que seja o cara, mas assim, pra você, Kogu, quem foi o melhor jogador que você enfrentou, vamos botar assim, de Brasília e de Minas? Você lembra de um cara que te marcou? Puta, eu vou parecer muito desumilde, velho. Foi mal, velho. Cara, Pô, não precisa nem ser jogando contras, porque você já era do WF, então vocês dividiam os servidores juntos, né? sim. Não me veja mal, nem você, nem o público que estão nos assistindo. O que que acontece? Desde essa época, a gente já ia muito para a Suécia. A gente, às vezes, ia ter o campeonato aqui no Brasil. Um campeonato foda que ia dar vaga, blá, blá, blá. A gente ia antes para a Suécia para treinar. É isso eu lembro. Então, teve uma hegemonia muito forte nossa no cenário, Sim. né? E tiveram ótimos jogadores, né? Principalmente Brasília. Eu lembro o Malu que teve uma época que ele tava destruindo. Mas basicamente, assim que eu lembro de Brasília, eu vou pensar Maluco, tá ligado? Eu vou pensar bastante no Maluco. Agora, de Minas, aí você me pegou, parceiro. Eu De te perguntei, Minas, mas essa pergunta foi exatamente para não te deixar numa saia justa, né, como a é, gente fala. Porque aí a gente já vai dar um passo lá para frente. O MIBR SP, que foi o que vocês foram campeões da SWC, certo? certo. Vocês perderam um jogo no ano, se não me engano, que foi pro Caos. Por isso que eu falei, vou botar o nome de Minas aqui, porque eu sei que de Brasília você conhece, e eu imaginei que você ia falar Maluco até por ele ser a WP, porque teve uma época também que o Maluco estava performando muito, né? Mas eu falei, eu vou botar Minas, porque foi a única derrota de vocês no ano. Então eu falei, de repente pode ser que seja uma coisa que marcou até positivamente, Putz, entendeu? Pode ser que seja uma derrota que falou, "Ô, galera, peraí, vamos sentar na mano, cadeira." cara, por favor, rapaziada aí de casa, não me vejam. Eu sou uma pessoa muito de boa mesmo. Eu não sou nada desumilde, muito pelo contrário. Mas a minha memória nesse sentido, ela não me ajuda tanto, né? Então, daí você falou assim, por exemplo, é, em um ano a gente só perdeu para o Caos. Você Não nem lembro lembrava. nada. Eu não nem lembrava. Não, vamos Eu falar que nem. já são quase 20 anos, pô. Não é uma questão de ser desumilde ou não. É porque, pô, por exemplo, o Iron Man, o cara que me apresentou o Counter-Strike, ele ainda não veio pro Legends, porque ele falou, Theo, eu não lembro de nada. É o Ponto Night, o Ban, o próprio Fortnite. Dance, entendeu? É, Tem uma galera de Brasília que já parou faz um bom tempo, que os caras falam, mano, vai fazendo porque cada convidado que vai chegando vai me lembrando histórias. Então, por exemplo, a não, sua vai ter a história da Monkey. Então, não é que você é desumilde. Todo mundo sabe que você é um cara gente boa, entendeu? Que você é um cara que sempre atendeu a todo mundo. Eu só quis colocar pontualmente porque foi a única derrota. Eu falei, pô, de repente ele lembra, mas você não eu, lembrando não tem eu, problema nenhum. eu nem, só para você ter uma noção, eu nem sabia que a gente ficou um ano e só perdeu uma partida. Para você Esses ver. foram alguns números, né, que eu cheguei a ver, e o próprio pessoal do Caos falou, cara, foi a única derrota dos caras no ano. Era Caroba, Tupis, Godes, E, e, eu, Smoking, não e lembro eu quem pelo era o outro. MBR. Você pelo MBR. E Foi, daí foi o era primeiro quem? campeonato de vocês, do MBRSP. Foi o A primeiro MBSP. campeonato. Primeiro jogo, isso o próprio Godes contou. Pô, o primeiro jogo, MBRSP,
aquela panela e não sei o Então, quê. vamos lá. Ó, a gente ganha, ó, MBRSP, o que que acontece? Eu posso contar como foi formada, que eu já contei isso em vários podcasts também, não sei se é interessante. Mas, bom, o MBR foi formado, o MBRSP foi formado, a gente jogou um campeonato, a gente jogou um campeonato aqui no Brasil, lá na MBR LAN, para ver quem que ia ficar com o patrocínio Patrocínio um, Master, né? 2 e 3, a gente ganhou. Daí logo depois a gente jogou o qualificatório, o qualificatório para SWC, a gente ganhou. Daí logo depois a gente foi para fora. E daí eu para fora, eu lá na SWC, acabou o campeonato, eu já não joguei mais. Daí será que eu tava no time? Tem, Boa pergunta, hein? entendeu? Porque foi o Pava que entrou no meu lugar. E daí quando eu voltei, 4, 5 meses depois, eu voltei no lugar do Pava também. Bom, bom, eu acho que você estava no time porque o Godes, que foi o entrevistado passado, ele falou, cara, a gente já tinha até uma rivalidade com o MBR e nesse jogo eu só queria matar o Kogu. Eu só queria matar. Quem, Porque ele quem tá. falou isso? O Godes, que também ele era Aham, WP, né? Então, porque tem uma das perguntas que eu também vou te fazer, que é quem é o seu ídolo no CS ou quem te inspirou, né? E ele falou, não, a minha inspiração era o Kogu, porque, mano, o cara fez o que fez e quando a gente da jogou no hora. mesmo servidor. Mas beleza, zero problemas. Deixamos o Maluque aí e um jogador mineiro a gente deixa no ar. Vamos lá. É, existe algum. Agora vamos para uma polêmica aqui, tá? Existe algum jogador ou time no qual você se arrepende de ter jogado? Nenhum. E algum time que você gostaria de ter jogado? Cara, eu acho que eu joguei nos melhores times do Brasil, né? Às vezes faltou uma lineup internacional. E posso falar, teve uma época que quase rolou eu, Fênix, Naki, o Nel e o Taz. Teve uma época que quase rolou isso. Quente, hein? É, Line-up quente. sim. E existe algum jogador, Kogu, que você gostaria de ter jogado que você não jogou? Ah, cara, tem bastante gente de hoje em dia que eu gostaria de ter jogado junto. Fallen, eu gostaria de ter jogado junto. Ah, deixa eu ver. O KNG eu queria ter jogado junto. E, meu, quando eu era lá do 1.6, ele jogava também, só que ele era um toquinho, né? O KNG Sim. era mirradinho, parecia meu dedo, assim. Ele ia com umas mochilinhas nas costas. E, meu, ele queria entrar no time, tanto que a gente teve uma conversa já que ele falou que eu quase coloquei o time, eu também não lembrava disso, mas ele relembrou que eu quase coloquei o time, mas acabou colocando outro jogador, nem me lembro, não me recordo quem. Deixa eu ver se teve mais algum jogador que eu gostaria de ter jogado. O Lucas e o Ren, eu gostaria de ter jogado com esses meninos na época. Acho que basicamente isso, né? Daí tem toda a galera se eu for falar do CSGO, tem, né, o Muita gente, né? Fê, tem muita gente, tem muita gente. Então, eu acredito que dentro ali do 1.6, eu alcancei tudo que eu poderia alcançar, eu joguei nos melhores times. A gente pode colocar que faltou um time internacional, mas em termos no cenário brasileiro da época, eu joguei em todos os times, né? Massa. Kogu, aqui a gente vai partir um pouquinho para o CSGO, mas uma pergunta pessoal. Hoje em dia a gente tem os grafites, né, nos mapas, né? Tem o grafite de alguns jogadores icônicos, de algumas jogadas, né, icônicas. Qual grafite mais te representaria no CSGO, né? De alguma jogada que você fez, por exemplo, a gente tem o pezinho do Kogu no Inferno, né?
Então, provavelmente hoje em dia teria um grafite. Para você, alguma jogada sua, você falaria, não, Zamora, essa jogada aqui eu acho que merecia um grafite talvez melhor até que o pezinho do Kogu. Tem uma outra jogada na Dust 2 que é contra o SK, que eu. Então, Dust 2, eu tô com o melhor respawn ali para B, de CT. Daí eu começou o round, eu de AWP, eu já rusho, eu faço uma bang tabelada, e daí aquela bang tabelada no ponto 6 que caía na entrada do escuro, que se o cara tá vindo. Então eu faço aquela bang, já avanço escuro, daí eu mato um cara na frestinha ali, praticamente na base TR, daí eu volto pro bombe, daí eu mato um cara de AW entrando, e daí eu dou, mano, duas pedradas nos caras entrando na smoke, tá ligado? Tipo, foi uma jogada da hora e no momento ali era um jogo que tava pegado, tava difícil e eu lembro que essa jogada deu um gás pra gente, né? Deu um bom hype ali pra gente e isso me marcou bastante. Tem uma jogada contra o Wilden também, que é um X1, que é um X1 Dust 2 também, eu tô de TR. Começa uma situação 3x1, eu mato dois, sobra um x1, e essas kills acontecem na B. Ele sabe que eu tô na entrada do escuro para B, e eu sei que ele tá fora da B ali, né? No meio B. Eu mato dois, pá, eu puxo faca na mão, já volto tudo, base TR. Faca, eu sei que ele tá ali, mano. Faca na mão, base TR, vou correndo, fundo, faca na mão. Chegou ali no fundo, já pego a W. Daí o que que acontece? Eu sabia que o Wilden era um jogador muito estático, de ficar muito parado, de ficar pouca agressividade. Então eu sabia que ele ia estar praticamente no mesmo lugar ou em alguma região perto. Então, quando eu tô chegando no fundo, a jogada já está na cabeça. Eu vou plantar para base CT. Olha meu pensamento. Eu vou plantar para base CT e eu vou varanda. Se eu escutar esse cara vindo pela base CT, eu vou rushar a varanda, eu vou cair meio, vou cair base CT e vou pegar ele de costas. Porque eu tinha plantado para base. Né? Uhum. Lembra que no 1.6 você conseguia plantar ali naquele cantinho Sim, com na a Quenia. C4? Exato. E daí, beleza. E se eu tiver indo varanda e eu escutar ele chegando varanda, eu vou pular a base e vou jogar um X1 ali da base, né? Então, o que que realmente acontece? Plantei a C4, já tô indo o caminho da varanda, eu escuto ele vindo base CT. Daí nisso, já puxo faca na mão, já pulo pro meio, já vou meio que para base CT, já mirando, já na C4. Daí eu pego ele, o cara não fazia nem ideia, né, do que estava acontecendo. E tudo isso tem vídeo, tem jogada, né? Essa também foi uma jogada muito boa minha. Tem também, claro, a jogada do pezinho, que por ser uma final, mata quatro, tem um peso bacana, né? Por ser o primeiro campeonato. E eu acho que a gente já começa bem, muito bem a partida, a partir daí. Também é um voto bacana para ser um sticker. Acho que teria que ser essa, talvez, que é a mais conhecida, é o que todo mundo ainda chama o nome ali no Xuxa. É. E eu fico muito lisonjeado, muito feliz, sempre quando eu escuto alguém falando, tá no Kogu, tá, dá pra Kogu. Essa é uma marca que você vai lembrar, vai levar pro resto da vida enquanto o Counter-Strike for a paixão nacional, né? Paixão internacional, na verdade, né? Que hoje o CS alcançou caminhos e lugares que a gente jamais imaginou que iria É. alcançar, né? Kogu, é, me conta aqui três jogadores que você mais gostou de jogar. Não necessariamente os melhores, aquele cara que você curtiu jogar do lado. Três, vamos botar três aí. NAC BTL. Nak, Bichel, massa.
Beleza. Na lata. Na lata, rápido, rápido no gatilho. Um episódio Ó, na sua. Naki, Beat e Kiko. O El também. Eu não tem como eu deixar o Kiko de fora. Posso deixar esses. Pode deixar o quatro, pode deixar os quatro. Vamos, Maravilha. vamos dar uma. Tem essa pergunta aqui mais pra frente, mas eu já vou te perguntar agora. Me, você já me citou, né? Os quatro jogadores que você gostaria de que. Os melhores jogadores que jogou com você. Uma line-up ideal, se você pudesse montar agora. Quem seria os quatro? Você e mais quatro, né? Seria, acredito que eu, Naki, Beat, Kiko e Fênix. E- Kogu, Naki, Beat. Seis. Aqui na Não, nossa cinco. época, Kogu, Naki, Não, Beat, El, Fênix. não, sem o El. Ah, tá, tá, Os tá. cinco para jogar é Kogu, Naki, Fênix, Beat e Kiko. Também é uma, Esses cinco. também é uma line-upzinha É. agressiva, né? Vamos lá. Cara, essa pergunta aqui, ela particularmente, ela, ela é importante até pra mim, né? Como a gente estava conversando antes, eu também tentei a minha vida no futebol, cheguei a jogar na Suécia, por incrível que pareça, antes de Ah, que conhecer o da hora. Counter-Strike, né? Morei em Gotemburgo 6 meses, joguei em dois times lá. E aí, quando aconteceu o fato na tua vida de você ter deixado o CS para tentar a vida no futebol, muita gente, pô, mas como? O cara acabou de ser campeão, ele é referência no jogo, rarararará. Mas aquilo, para mim, mesmo sem te conhecer, eu entendia, né? Mas muita gente da comunidade não entendeu. Você consegue resumir o que que passou na sua cabeça quando você falou, eu vou tentar minha vida no futebol, vou tentar recomeçar, né? Então, o que que acontece? Eu preciso voltar um tempinho atrás para a gente ter essa conversa e ter o entendimento correto. Eu, nessa época, né, da SWC 2006, eu tinha, não lembro se 21, 22 anos, e eu não conhecia meu pai, né? E foi logo antes pouco antes da SWC, que eu conheci meu pai. A gente não tinha muita coisa em comum, então a gente marcou um futebol. O meu pai gostou do jeito que eu joguei e tal. Fez, a gente marcou uma outra vez. Ele, ele, ele filmou, ele filmou e passou para o meu tio para ver o que, que ele achava, tal, se tinha. O meu tio gostou muito e falou para eu ir para o Catar. Só que nisso eu estava no CS, né? Eu estava jogando Performando, CS, né? performando e ia ter a bendita SWC 2006. Então, eu fui jogar o campeonato e já estava tudo certo para eu ir para o Catar. Eu já estava com passagem comprada, eu já estava já sabia o time que eu ia jogar, então já estava tudo esquematizado para eu ir, independente se a gente ganhasse ou não. E como a gente nunca tinha ganho, e nenhum time brasileiro nunca tinha ganho nenhum esporte, nenhum campeonato, a gente está falando de esportes eletrônicos aqui, rapaziada, até a época em questão. Ah, eu falei, bom, provavelmente a gente vai perder de novo, vamos embora, acabou o campeonato, eu vou. Chegou no campeonato, eu não contei para ninguém, é lógico, eu não vou acabar com o campeonato de ninguém, e eu dei meu melhor, nunca esperando que a gente ia. Eu não tava achando que a gente vai jogar, que a gente ia ganhar, não é que a gente ia jogar para ganhar, que a gente ia ganhar, não, achava que era a chance disso acontecer era de 1 em 1 milhão. Só que aconteceu que não sei se eu joguei sem pressão, se todo mundo estava no dia, que foi uma coisa que foi encaixando, né? A gente já estava vindo de. O que que a gente fez, né? Quando a gente foi para. Antes da gente ir para a SWC, antes da gente treinar para a SWC,
a gente saiu do Brasil com todas as táticas prontas. Eu não era o capitão, eu nunca fui capitão, mas eu sempre fui o cara que fez as táticas. Eu sempre fui o cara que gosta de ficar no server, brisando, procurando flash. A gente tem que lembrar que na minha época não tinha Facebook, né? Não tinha YouTube, perdão. Então, se eu quisesse aprender alguma smoke nova, alguma flash nova, eu tinha que entrar no server e criar a bang, né? Criar a jogada, criar. Então era uma coisa que eu fazia bastante e eu gostava. Então quando a gente foi lá para a gente foi para Inferno Online treinar 2 semanas antes da SWC, a gente já foi com o book de tática assim pronto, já estava tudo pronto, né? E chegou lá na Suécia, a gente foi treinar. A gente mudou poucas coisas, a gente aperfeiçoou muitas, mas mudar mesmo, a gente mudou poucas coisas e acabou sendo que estava bom o nosso plano de jogo, as nossas táticas, e todo mundo estava se sentindo confortável e a gente desempenhou muito bem. Só que daí acabou, a gente ganhou o campeonato, o Paulo Veloso me liga, que era o dono do time. Fala, Kogu, beleza, meu irmão, vocês ganharam, parabéns, blá, 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 blá. Deu, Paulão, ganhamos, mas olha só, sabe o que que é? Eu tô indo pro Catar semana que vem, tá ligado? Foi mais ou menos esse tipo de... Daí ele ficou louco, né? Ele, como assim você tá indo pro Catar? Não, tipo, vai curtir, vai aproveitar, depois você pensa nisso. Daí eu falei, não, Paulão, já tô com passagem comprada, já tá decidido antes de eu vir pra cá, né? E daí ele também não entendeu no primeiro momento. Ele queria ele tava mó feliz para dar os parabéns, blá, 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 e eu falo, Paulão, da hora, ganhamos, mas para mim foi o último. Mas o Paulão sempre me entendeu, sempre viu meu lado, sempre me deu muito espaço, sempre acreditou muito em mim, né? Teve uma época que os meninos, é porque eu sou chato, tá ligado? É principalmente quando eu era mais, eu sou chato no sentido do que eu quero que a gente treino, a gente vai treinar o melhor que a gente pode treinar. É campeonato, a gente vai jogar da melhor forma que a gente. Só que eu era muito perfeccionista, muito. Para você ter uma noção, a gente estava na Inferno Online, essa época de pré-camp para SWC. A gente estava na Inferno Online, a gente estava treinando, se eu não me engano, com um time coreano que estava lá também fazendo bootcamp que ia jogar a SWC. Se eu não me engano, a gente estava ganhando desses caras de 13-0 de CT na Dust 2. 13-0. De Mano, CT. de CT, 13-0. Daí o que que aconteceu? No fundo da Dust 2 era o El e o Fênix. E começou o round, os dois morreram assim, logo, logo rápido, né? Eu não lembro que setup que eles estavam fazendo, o que eles estavam fazendo, só que eles morreram rápido. E nisso acabou o round. Eu falei, e aí, rapaziada, que negócio é esse? Que porra é essa, mano? Sabe, eu falei de uma maneira que hoje eu nem falaria nada, tá ligado? Sim. Pô, 13-0, que isso, os caras tomaram um round, velho. Né? E eu comecei não a pesar, mas, pô, rapaziada, conversa aí, a gente não pode tomar esses rounds e tal. Então, o meu competitivo me afetou um pouco nesse sentido de, caramba, mano, o cara é tão competitivo que, mano, até no treino que, né? E teve uma época que os caras, eles quiseram me tirar do time. Teve uma época que os caras quiseram me tirar do time. E aí o E o Paulo Paulo, segurou sua onda. não, o Paulo Veloso tirou todo mundo menos eu. E deixou bem claro para todo mundo que o MIBR era Kogu mais 4. Ele falou isso em entrevista. O MIBR é Kogu mais 4. Então, isso para mim, jogador, meu, como que é isso? O sentimento que eu sentia, sabe, de um pouco de superioridade, né? Não vou mentir que, meu, olha as coisas que aconteceram. Eu era bom, eu era muito bom,
mas eu tinha um respaldo por trás muito forte, né? Sim. E mesmo ele falando isso, eu Nunca usou nunca, isso, né? não, Pra. não é nem nunca usar, eu nunca me acomodei. Boa. Mesmo Paulo, mano, o IBR é seu. Eu quero mais, eu quero ganhar, eu ainda continuo querendo provar que eu sou melhor que todo mundo, independente se eu tenho cadeira cativa aqui ou não. Então, isso também me chamou muita atenção, né, o jeito que o Paulo me tratava. O Paulo sempre, ele me via como um filho, assim, lógico que ele também tinha, mas ele me tratava muito bem. Eu o via como um pai que eu nunca tive até então. E foi uma uma relação muito boa, né? Foi uma relação muito boa que eu tive com o Paulo. Massa demais.